Pronto, agora começamos. Oi, Amandinha Oi. linda. Meninas, desculpa mais uma vez o erro. Uma hora a gente acerta de primeira. Uma hora vai De dar certo. primeira é difícil. Ai, ai, Zé, obrigada. Edi, sua linda. Saudade. Bora Vamos lá começar a começar conversar? então? Não vamos Aham. começar a conversar, meu Deus. Minha cara tá bonitinha aí ou tá só a minha cara mesmo? Tá linda. Tô bem. Tá gatona. Então tá. Nosso Deixa eu ver um bate-papo. filtro Hoje aqui. a gente tirou o dia para falarmos de drenagem, pós-operatório, Isso. coisas que Todo a o gente vê que as conceito, né? meninas. Oi, amor! Todo mundo mandando oi, 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 amor. Obrigada, tô linda, tô tentando. Vou jogar um filtro aqui que eu tô muito feia. Não, esse não fica legal. Vou de Eita. bonitinho. Vou sair jogando filtro aqui. Uma hora eu acerto um legal. Esse ficou legal, vai. Ah, estou bonitinha. Tá linda. Gente, vamos lá Johnny, você tá então. Vamos bem? começar. Tô bem, tô levando, né? Daquele Estamos, né? jeito, daquele jeito. Estamos bem. Acho que tá Hoje a gente complicado tinha, para todo mundo. aham, a gente tinha tirado para falar um pouquinho de pós-operatório, perguntar para vocês o que que vocês acham, quem já teve experiência com tratamentos de pós-operatório. E uma coisa que a gente vê que muitas meninas têm dificuldade por fazer. E por que que a gente escolheu nesse momento, né, Johnny? Porque assim, eu acho que as pessoas estão aproveitando que é, estão em casa, que têm um tempo mais, que não estão indo aos seus trabalhos para poder fazer as cirurgias, botar peitão, tirar barriga, gordurinha. Então, eu acho que é um momento que se está crescendo isso. E mesmo que a gente em casa não está podendo atender as nossas clientes direito, muitas pessoas estão nos procurando para esse momento. E o mercado da cirurgia plástica, o mercado da estética, da beleza em si, é o mercado que mais cresce, né? É um dos mercados que Sim, mais desenvolve e a gente precisa de profissionais qualificados para a área, né? A gente precisa de profissionais que se informem, que estudem, que tenham uma boa formação para que possa atender esse público, que é um público que cresce cada vez mais. sim. E uma outra coisa, assim, que muitas pessoas têm medo nesse atendimento de pós-operatório, porque é um momento que a pessoa está totalmente vulnerável, é um momento em que a gente, olha lá, a Titi Tiffany falando que está tendo bastante atendimento de pós, e nesse horário, e nesse tempo de agora, tá crescendo muito, né? Mas é um Tá. momento que nós, esteticistas, e a maioria das meninas que estão começando, até mesmo pessoas que têm mais tempo, têm um grande receio de fazer o pós-operatório, de como iniciar, para onde que eu começo, o que, que pode acontecer de errado, eu posso fazer alguma coisa errada? Então, assim, são coisas que a gente Inclusive, tem que desmistificar. Fala, Diogo. inclusive quem escolhe esse lado, quem escolhe atender mais o público de pós-operatório, se destaca, né? Porque vira referência na área. Sim, sim. Eu demorei bastante. Eu acho que na minha vida, assim, na minha carreira como esteticista, que não é muito longa, mas já tem um tempinho de bagagem, foram os primeiros atendimentos que eu tive. Foi por isso que a Já gente no, né? resolveu fazer essa live, porque eu sei Sim. que você tem uma história do pós-operatório, né? Você já tem uma clientela Uhum. legal, você já tem um histórico interessante sobre o pós-operatório, e a gente precisa Sim. trazer os profissionais como você, que já tem um histórico, para mostrar para as meninas que não é um bicho de sete cabeças e que é um mercado que dá para tirar bastante proveito dele. Dá sim. Dá sim. Fabi entrou, meninas, suas lindas. Tô vendo todo mundo aqui. E uma coisa que é bem legal também, de quando a gente vai começar a trabalhar, da gente ter acesso a outros profissionais. É o que a gente fala de ter uma equipe multidisciplinar, né?
Não Sim, que você tenha a obrigação de indicar um outro profissional, não. Mas se a gente tem conhecimento, se a gente conhece alguém que trabalhe e que dê para agregar ao nosso trabalho, é muito benéfico, é muito legal. eu acho que em tudo, né? Em tudo engloba essa questão da equipe multidisciplinar. Eu tenho uma sala no Guarapiranga onde a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar. Tem a pessoa que faz as barras de axis, regressão, tem a pessoa que faz acupuntura, eu fico com a parte da estética. E eu acho que Sim. isso a gente pode levar para todos os âmbitos, né? Aham. No pós-operatório, a gente pode auxiliar com outros profissionais, se for o caso, com um profissional da nutrição, com o Sim. acompanhamento de um enfermeiro, com o acompanhamento de um físico, alguém que possa trazer um melhor resultado para aquele cliente, não é? Aham. Eide, vai ter que sair. Beijo, amor. Obrigada pela presença, Eide, viu? A próxima a gente vai enfiar você no meio, viu? Todas essas professoras, essas colegas, bora lá, está, hein, Eide? Já se prepara. tá puxando vocês, viu? Se prepare, se prepare. Vou te chamar. Beijo. Então, Johnny, assim, uma coisa que você estava falando e que é verdade, esse conhecimento de outros profissionais, até mesmo para tirar medos que a gente tem, né? Dar-nos confiança para poder fazer. E é sempre bom a gente ter em contato uma coisa que a gente troca muito. Nós dois, sempre a Eide também, a Aninha, quando eu tenho Vamos alguma sentar dúvida, a isso. gente sempre está se conversando, né? Sim, sim. Acho que a troca de informações ela é extremamente necessária, né? Eu e você, a gente já tinha uma amizade bem interessante antes dessa pandemia e a gente, durante essa Parece pandemia, que só começou a se ampliou, né? aproximar, Aham. só ampliou a nossa amizade. E a gente Mesmo troca muita distante, informação quase todos os dias. sim. Mesmo distante, estamos próximos. Estamos próximos, sim. A gente está sempre lá mandando mensagem. E aí, o que que você acha desse conteúdo? O que que você acha desse procedimento? E acho que Sim. essa troca de informação ela é muito válida para todos os profissionais. Aham. Eu acho que também o nosso campo de trabalho e a empresa para a qual nós dois trabalhamos, coincidentemente, a gente dá aula na mesma rede de ensino, nos dá esse suporte também. A gente sempre tem outros profissionais, né, a gente dá aula, nós damos aulas de estética, mas nós temos ali professores de farmácia, professores de enfermagem. Então, se for alguma coisa um pouco mais efetiva, a gente tem esse respaldo de outras profissões dentro do nosso campo Sim, de trabalho. E é muito legal também isso. sim, eu troco bastante informações com as professoras da área da farmácia e da área da enfermagem, que eu tenho Sim. contato com elas, né? Ali nos bastidores, né? Na sala dos professores, a gente Ah, senta, a gente conversa, a gente troca informações sobre o que é mais indicado para alguma coisa ou para outra que sai um pouco da minha alçada e entra mais na alçada deles. sim, sim. Inclusive, clientes nossos, a gente até indica, né? Alguma Aham. coisa que possa acontecer, a gente até indica, olha, eu conheço o profissional X, eu conheço o profissional Y, que pode te auxiliar nessa parte. Com certeza. E é muito bacana isso. Agora, assim, voltando um pouquinho pro pós, assim, uma coisa que eu vejo que as minhas alunas falam nisso, meninas que estão entrando por aí, alunas lindas, não esqueçam de tirar um print, porque essa nossa live, esse nosso bate-papo vai valer um certificadinho para vocês. Então, mande para nós depois. Por favor. Falando do que as meninas têm muito medo, de que, tem diferença da drenagem usual, da drenagem comum, para a drenagem de pós-operatório? Não tem, né, Joe? É só o caminho, né? A Aham. pressão é a mesma, o ritmo é o mesmo. Claro que você depende de como a gente trabalha, né? Porque tem assim a drenagem que é com produtos e tal. Mas assim, aqui a drenagem que eu passo para as meninas é a mesma drenagem que se utiliza no pós-operatório, é de captação e encaminhamento, onde eu capto a linfa e encaminho para os gânglios, né? Então, quando eu vou fazer um pós-operatório, eu só preciso estar atento se os vasos linfáticos ainda estão naquela região, se não foi cortado, se não foi manipulado, para que eu possa encaminhar para um outro gânglio mais próximo, já que aquele vaso não está mais me atendendo. Sim.
Então, a drenagem, na drenagem comum que a gente faz, que a gente está fazendo ela ali mais por uma função, ela entra muito, e é uma coisa que a gente sempre bate na mesma tecla para as meninas, que a drenagem, ela entra como um auxílio no meu sistema imunológico. Na questão da drenagem de pós-operatório, é exatamente o que eu preciso ativar e tomar de... Eu preciso agora que o sistema imunológico seja 100% íntegro para a minha recuperação do meu corpo. Né? Eu fiz uma cirurgia de grande porte, na sua maioria elas são de grande porte, e eu preciso dessa recuperação. Então, a drenagem, ela entra como... Eu acho que ela é imprescindível e ela vem como... ela vem para nos ajudar no resultado final que eu quero. A minha cirurgia ela vai ficar 100% se eu tiver uma drenagem preparatória legal, né? Sim. Inclusive, pode-se usar a drenagem até no pré, né? No pré-operatório. Para que você Sim, coloque esse corpo para funcionar, coloque essa linfa para circular, traz mais nutrição para a pele, traz mais benefícios para a pele, oxigena mais a pele. Então, você pode utilizar até no pré-operatório para você sim. preparar essa cliente para que ela possa. Voltou. Eu recebi uma ligação. Povo, não me liga agora, não. Povo que Por favor, não por me liga agora, favor. não. Tá bom? Depois eu ligo de volta. Eu juro que eu retorno, tá bom? Ó, a Estrela Estética tá perguntando para quem que a gente deve mandar o print. Pode mandar para mim ou para o Jonathan, tá bom, meninas? Quem tiver o contato de nós dois, naquele nosso grupão lá também que a gente faz. Fazer povo para foto. Então, voltando do que a gente estava falando, uma coisa que eu vejo que muitas meninas perguntam quando tem clientes, fala assim, o médico da minha cliente ou cirurgião falou que ela não tem a necessidade de fazer drenagem. Isso procede? É uma coisa que me assusta agora, né? Que eu tô vendo uma crescente de médicos dizendo que não tem a necessidade de se fazer uma drenagem de pós-operatório. Não são para todas as cirurgias, pelo menos as que eu vejo, mas para colocação de prótese de silicone, para aumento de silicone, retirada de silicone, tudo que vai mexer na região de mama, eu vejo que eles ficam um pouco receosos ou dizem que não precisa se fazer a drenagem de pós-operatório. Aí o que, É que eu que sempre falo assim, para mim? Pode falar. sim, pode falar. É que assim, na maioria dos casos ocorre o edema, né? E a cliente ela está nas mãos do médico. E nem sempre o médico ele confia no esteticista, né, para fazer o procedimento. Então a gente tem que Sim, mostrar um excelente trabalho através de estudos, através do nosso compromisso da nossa responsabilidade para trazer uma confiança, né? Porque é necessário, na maioria das vezes, a drenagem linfática para acelerar esse processo de recuperação da cliente. sim. Eu Eu acho vejo que que isso ela faz se faz. extremamente necessário. Sim. Eu já tive contato com pessoas assim que vieram a mim depois de um tempo da cirurgia feita, já totalmente cicatrizada, e que eu vi irregularidades nessa cicatrização, eu vi irregularidade até mesmo no contexto final da cirurgia, porque a pessoa não fez a drenagem. Porque ela achou que não fosse necessária. Não nem até porque o médico pediu. Porque às vezes as clientes ficam até com receio. Isso também pesa um pouco do lado financeiro. Não sei se já te veio isso. Ah, com drenagem fica mais caro. Já te falaram isso? Já, já, Uhum. já. Mas assim, eu acredito que faz parte do procedimento, faz parte da recuperação, né? Na maioria das Sim, vezes vai causar o edema, então faz parte do processo a gente aplicar a drenagem. E a drenagem pós-operatória traz resultados tão bons, tão maravilhosos, que você vê na hora, você vê, sim. eu já fiz algumas drenagens, principalmente faciais, para cliente que fez rinoplastia ou mentoplastia. E
é visível, após você terminar aquela drenagem, é visível o quanto aquela região diminuiu na questão Sim, do edema. sim. Deixa eu desligar outra ligação. Eita, Thalita, concorridíssima. Só nas ligações. Não me liguem agora, depois eu volto, retorno as ligações. Agora não. Então, Então, eu acho é, extremamente importante, né? Eu trabalho com pós-operatório também. Meu sim, carro-chefe é a massagem modeladora, por isso que eu trouxe você, porque eu acredito que é um dos seus carros-chefe o pós-operatório, né? Para poder dividir com a gente e trazer segurança para as meninas. As alunas que estão começando agora sempre se sentem inseguras para poder fazer, mas elas têm que entender que qualquer procedimento que elas vão realizar pela primeira vez traz insegurança, é normal, traz insegurança. Mas estude, procure, se informe, leia, assista cursos, workshop, vai atrás, para que você possa, quando você iniciar, inicie sabendo o que você está fazendo. com certeza. Tem perguntinhas aqui, Diogo, vamos ler algumas aqui. Acharia lindinha, aluna nossa, nós compartilhamos. Está perguntando. Muitas pessoas dizem que não tem necessidade, porém, a drenagem, na maioria das vezes, auxiliam no inchaço. Verdade. Não só no inchaço, mas é uma dos efeitos mais visuais que a gente tem quase que imediato, né? E quando fazemos cirurgias, a maioria ficamos inchada. A maioria das cirurgias, se não todas, né? Porque a gente está tendo deslocamento de tecido, né? A gente está tendo um extravasamento de sangue, porque a gente está mexendo ali no tecido, tecido muscular, tecido conjuntivo. Então, são várias camadas que a gente está, que estão sendo manipuladas. Então, todas as cirurgias provocam um inchaço, que é o edema, né? Que a gente sempre está falando. Sim, Vai provocar isso normal. Isso é uma reação do meu corpo, né? Uma reação que o meu corpo vai provocar para provocar a cura, para provocar a melhora desse organismo. Então, isso é normal. Toda cirurgia, a gente pode fazer uma drenagem, contanto que nós estamos sempre em contato com o médico que fez a cirurgia, avisar que vamos fazer esse tipo de procedimento, né? Se certificar que a pessoa não tem nenhuma contraindicação quanto aquele procedimento que vamos aplicar ali. Então, a gente sempre tem que ter o respaldo do médico, eu não posso me opor a ele e nem ultrapassar as orientações que ele está me dizendo ali. Então, assim, sim. sempre vai ter contato com esse médico para saber o que foi feito ali, né? Ó, a Ilê Costa colocou, não sei o que seria de mim sem minha drenagem no meu pós. Coloquei silicone e fiquei mega inchada. Graças à drenagem, parei de sentir tanta dor. E muito importante fazer a drenagem pós-operatório. Gente, é de extrema importância. Que bom que você fez. Olha, aqui um depoimento falando que realmente se faz necessário, né? Sim, Ameniza quadros de edema, pode amenizar quadros de hematoma. Você pode acelerar o quadro do processo de descanso dessa cliente, processo cicatricial dessa cliente. Então, gente, é de extrema importância fazer uma drenagem pós-operatória. A sim, Tiff colocou aqui, tem uma cliente que já faz 4 meses que fez a cirurgia e o médico dela pediu para ela continuar com a drenagem. Sim, é muito importante fazer a drenagem, gente. E eu sim, acho assim bem interessante quando o médico indica, né? Eu acho muito legal ele indicar a drenagem, que acelera muito esse processo da recuperação da cliente. Eu já tive casos onde a minha cliente, o médico não deixou, não permitiu realizar a drenagem, e após uhum. 1 mês e meio, alguma coisa assim, ela veio na minha sala com uma recomendação do médico pedindo para fazer no mínimo 3 vezes por semana, porque o Tá quadro vendo? tinha agravado de edema. Então, Sim, acredito que é uma falta de confiança do médico, mas é de extrema importância a gente com entender certeza, todo o conceito da drenagem e fazer uma drenagem pós-operatória interessante para você ter uns resultados legais. com certeza. Ó, a Jaque está aqui falando, no caso de prótese de silicone mais lipo, por exemplo, os médicos estão pedindo para não fazer na região do seio. Pelo menos com as minhas clientes estão sendo assim. O que eu já percebi que eles têm algum medo, e às vezes alguns médicos que eu tive que ter contato, né, para poder passar o que estava acontecendo ali com o cliente. O que ele tem medo? Região de seio, a gente tem uma cadeia muito grande de linfonodos na região torácica, né?
e principalmente os linfonodos axilares, que são abaixo da axila. Então, o que que eles têm medo? Uma grande quantidade de linfa ali, uma grande quantidade de líquido acumulado, acaba ocasionando as famosas ínguas, né? Que eles falam, que são aqueles nódulos, aqueles inchaços que a gente tem. Então, eles têm medo de que a gente faça de uma forma errada. Alguns são contra até mesmo a drenagem reversa, que depois o Jonah vai falar um pouquinho sobre ela. Que eles têm medo dessa drenagem reversa no pós-operatório por conta desses linfonodos que a gente tem ali em grande quantidade na região torácica. Então, talvez o medo seja esse. Talvez o medo seja esse. Então, assim, quando acontecer nesses casos, a gente se empenha mais em fazer a drenagem nas regiões próximas, né? Daqueles linfonodos que nós não vamos mexer por uma recomendação médica, então a gente não vai contrário ao médico, pelo contrário, a gente vai obedecer o que ele está dizendo ali, porque ele sabe o que ele está fazendo, foi Sim. ele que teve a manipulação daquele tecido, ele sabe como é que ficou a cirurgia final e o que ele quer como resultado final. Então a gente Exatamente. obedece. A Ile Costa colocou aqui que o médico dela indicou 10 sessões de drenagem. Ile, se eu falar para você que das minhas drenagens, 10% eu terminei as 10 sessões, porque as Aham, outras, com menos de 8, 7 sessões, as clientes nem precisavam voltar mais. Elas sim. simplesmente não voltaram mais, porque eu obtive resultados excelentes já na primeira sessão. Então a gente não chegava até o final. O indicado são as 10 sessões, né, mas nem aparecem mais. Porque se você souber Sim, fazer uma boa drenagem, conhecer a região anatômica dos vasos, onde eles estão posicionados, a pressão que você vai utilizar naquela drenagem, você consegue resultados maravilhosos já na primeira sessão. com certeza. Com certeza. E é uma coisa que a gente sempre está batendo na mesma tecla, eu acho assim, principalmente nos cursos técnicos, que tem duração menor do que uma faculdade de estética, que é bem diferente. Mas no curso técnico, que são separados por módulos, a gente tem 3 módulos. Eu acho que nos 3 módulos a gente bate na mesma tecla sobre drenagem. A gente fala o curso inteiro sobre drenagem, porque é uma coisa, assim, para quem não sabe, para quem é leigo, nunca fez, acha que é simplesmente uma massagem para tirar o inchaço, né? Não entende a sua função fisiológica no organismo, não entende as funções que ela vai preparar por todo o meu corpo, os benefícios que ela vai me trazer. Então, as pessoas não sabem e acham que ela é simplesmente para poder retirar o inchaço. Então, por isso que a gente bate tanto na tecla, às vezes tem aluna que fala, pro, não aguento mais, eu não aguento Não mais aguento ouvir. mais drenagem, não aguento mais drenagem. Aí é engraçado, quando acaba o curso que precisa fazer a primeira drenagem de pós-operatório, corre e liga pra gente. Trava, Aí né? a Aí gente tá, dá aquela travada, manda aquele WhatsApp pro professor, e agora? O que que eu faço, né? Fez com drenagem 1 ano e 6 meses, foca no certeza. facial, foca no corporal, aí vai pro pós-operatório, tá cansado de fazer já, estressado de tanto Já fazer. sei de Você, cor, eu já sei de cor. você briga com ela, faz, vamos fazer, vamos fazer. Na hora de pôr a mão na massa, cadê? Manda aquele Cadê? WhatsApp. Se borra. Tá rindo, né, Thaís? Porque sabe que é bem assim, É, é assim que funciona. Cansa de fazer, mas na hora de pôr a mão na massa, né? Dá um branco. Ela fala, ai, pro, deu um branco. Falei, então, né? e uma Aí não coisa dá que eu sempre branco. falo para as meninas, e uma coisa que eu faço até hoje, às vezes até de conversas que a gente tem. Não sei você, porque agora o WhatsApp já nos ajuda muito, não precisa mais disso. Mas eu tinha mania de anotar tudo. Meu caderno era uma zona. Tudo que a professora falava que eu podia parecer mais insignificante, vai ter uma hora que vou ter que lembrar e aquilo ali tá ali. Então é Eu sempre acho importante. interessante. Acho interessante as anotações. Eu sou de anotações também. Eu acho bem válido, porque você pode consultar depois, né? Eu sou Sim, muito de anotar e olhar, prestar atenção no que está sendo falado, ouvir com atenção e fazer aham, algumas breves anotações. sim. Olha lá, a Paulinha falando que só perdeu o medo depois que fez a primeira. O primeiro passo é sempre o mais difícil, gente, para tudo que a gente vai fazer na vida. Até para aprender a andar. O primeiro passo é o mais difícil. Depois flui que você faz, fica uma coisa intuitiva que você não precisa nem revisar. Quando você vê, já foi, você já fez.
Isso até é uma questão engraçada com o tempo, que elas fixam muito, quanto tempo é uma drenagem? Quanto tempo eu tenho que fazer? Depois que você pega o jeito de fazer e que você já está ali apto a fazer, o cronômetro é a sua cabeça. Quando você vê, você Exatamente. começou e terminou, você olha no relógio, deu aquele tempo X, e Eu não pronto. posso começar no tempo X e terminar no tempo Y. Eu tenho que terminar a hora que Sim, acaba o meu procedimento. Tá? Não com tem, certeza. tá dando 1 hora, tá dando 45 minutos, tá dando 1 hora e 20, eu preciso encerrar. Não, eu vou encerrar na hora que acabar. Você tem que entender como que faz a drenagem, aonde ela inicia, o processo dela todinho, aonde ela finaliza. Sim, Ali é o momento de terminar, ali é o momento de parar. Não tem uma hora específica para isso. Tá? Claro sim. que cada procedimento vai um pouco mais de tempo, o facial leva menos tempo, o corporal leva um pouco mais do que o facial. O pós-operatório você dá uma atenção a mais, né? Mas assim, é só questão de você saber o que você está fazendo. Se você sabe o que Sim. você está fazendo, não tem tempo para isso, tá? Não é igual uma massagem relaxante que eu vou fazer tempo X. Não, Aham, a drenagem linfática ela tem início, meio e fim. A hora que eu terminar, sim. aquele é o tempo de acabar. E o pós-operatório, a gente fica muito mais tempo do que o que a gente estipula. Porque assim, às vezes a Sim. cliente marca, ah, vamos fazer tal hora, beleza. Quanto tempo vai demorar? Eu falei, ó, a gente tem horário para começar, para terminar, eu não sei. Porque, ainda mais quando é um pós-operatório recente, né? Que a gente fala. Porque, assim, é o tempo que a gente vai demorar para poder posicionar a cliente na maca, posicionar ela de uma forma confortável, ajudar ela a tirar a cinta, que aquela cinta não é de Deus. Depois, ajudar ela a deitar. O tempo que você vai executar as manobras, né? Decúbito dorsal, decúbito ventral. Então, até você terminar. Depois ela sai da maca, você vai ajudar ela a colocar aquela cinta de novo. E o colocar a cinta de novo depois da drenagem vai mamão no mel, né? Vai Então, lindo, porque se ela já está desinchada, ela está mais confortável, ela sem sai. contar todo o processo, né? Abrir gânglios com todo cuidado, higienizar primeiro, Com abrir os certeza. gânglios, Sim. fazer todo o processo do corpo inteiro, dar atenção específica para aquela região. Professor, eu já fiz 2 vezes nessa região, quanto eu faria antes. Mas você está vendo necessidade de fazer um pouquinho mais? Sim, Então, é o feeling da pessoa que vai com determinar o tempo certeza. de encerrar. Eu não consigo marcar, eu já demorei, uma drenagem de pós-operatório quase 3 horas. Porque enquanto eu vi que eu não consegui uma dissipação dessa linfa, enquanto eu não vi uma amenização desse edema local, eu não sosseguei. Eu só parei ali quando eu vi que estava legal, quando eu vi que ela já não estava apresentando um edema muito excessivo naquela região, aí eu passei para outra parte e assim vai. Tá E, e, e vendo? é Então, e flui que você nem percebe. flui que você nem percebe, né? Principalmente no pós-operatório, que é tão bonito de você ver aquela região Sim, perdendo todo eu aquele adoro. edema, dissipando todo aquele edema, né? Você vê o antes e depois, é muito satisfatório. É É muito uma. bom. E você vê os feedbacks depois das clientes falando, nossa, já tive cliente que fala, meu, depois da primeira drenagem, depois que eu fiz a cirurgia, foi o único dia que eu consegui dormir bem. Porque eu não A estava Paulinha sentindo falando, dor, não tava, né? Porque eu não estava sentindo inchaço. a É, Paulinha falou que nas clínicas tem hora para começar e terminar e se vira nos 30. Mas clínica é assim é, mesmo, pensa mais no é rotativo, né? assim. Mas Sim. é assim. Aí você tem que respeitar o horário dentro da clínica que você está trabalhando. Aí a gente tem que respeitar as Aham. regras, né? Mas acredito que se eles estipularam um horário, um período para você fazer, acredito que dentro daquele tempo deve dar o resultado já procurado, né? Com Mas certeza. eu, como trabalho por conta, eu não trabalho em clínicas, eu deixo um tempo satisfatório ali, um tempo bem interessante Uhum. para que eu possa atender a minha cliente tranquilamente. É tanto que, como eu falei para vocês no início, eu cheguei a fechar 10% as 10 sessões. Sim. 90% a cliente nem voltava mais. O resultado era satisfatório nas primeiras sessões. Aham, com Porque certeza. eu deixo para ela aquele tempo onde eu fico ali trabalhando em cima,
dissipando aquele edema e trabalhando. Enquanto eu achar necessário, eu vou trabalhar ali. Vai Não vou ficar o meu fazendo e dia vai. inteiro, né? Não é uma regra, né? Não é Não é uma uma regra. coisa. Uhum. A Thaís Mudei o falou que filtro. ela dá prioridades na partes que A Thaís falou que ela dá prioridade nas partes que mais que precisa mais. Sim, a gente dá prioridade nas Isso regiões mesmo. que está com mais edema. Mas como o sistema linfático ele é um todo, a gente trabalha ele por completo, né? E fica naquela região que está mais necessitada, onde o edema é mais evidente, naquela região que foi trabalhada a cirurgia plástica. Então, Com certeza. acho bem interessante isso. Uhum. E eu também trabalho dessa forma, Joe. Assim, é por isso que eu Paty estava te entrou. falando. Às vezes eu me ocupo muito mais em uma única área, porque principalmente quando é uma cirurgia, vamos supor, que é uma muitas meninas já perguntaram, uma abdominoplastia, eu faço drenagem o corpo inteiro? Faço drenagem o corpo inteiro, Sim, né? sim, o Eu sistema não vou linfático tomar ele é banho por único. partes. Eu sempre brinco com elas, vocês tomam banho por partes? Né? Então a Vou gente trabalhar faz por todo, partes. né? A gente faz a abertura de todos os gânglios, a gente Todos. faz o bombeamento de todos os gânglios, a absorção de todos eles, mas eu foco muito mais onde eu vejo que eu tenho um edema maior, um inchaço maior. Aí é diferente, mas você vai fazer o corpo todo, Sim, sim. Você né? vai trabalhar por completo, trabalhar toda a cliente, todo o passo a passo, que a gente já está habituado na drenagem, onde faz captação e encaminhamento de linfa. Cuidado que a gente não pode utilizar nenhum produto, nenhum ativo no pós-operatório. Sim, Essa pele ela está reativa, a gente não sabe o que pode acontecer, alguma reação devido ao cosmético que você utilizou, corante, conservante, pigmentos e por aí vai. Então, a gente já trabalha com a captação. Então, eu faço a captação da linfa todinha, de todo uhum. o corpo do meu cliente, e eu dou ênfase, dou um trabalho maior ali naquela região que eu vejo que está mais demasiada. Sim. E uma coisa legal também, que Aí tá brincando com os quando filtros. eu tô brincando, tô adorando. Tô adorando isso, mudando a cara. Bem eu, que eu tava conversando com algumas alunas e ex-alunas que estão aproveitando essa quarentena para mudar cabelo. O meu já tá há muito tempo com a mesma cara, já tô repensando aqui coisas. Você não fica com o mesmo cabelo, né? Não Você fico, não troca, gosto. vira e mexe, aparece cabelo diferente. Sou eu, já já eu mudo de novo. Daqui a pouco vocês vão me ver mudando. A Paulinha Rica, ela sabe, né? Já me viu várias vezes de várias formas. Então, assim, meninas, quanto à drenagem, o tempo que a gente vai ficar com a cliente é um tempo X que você não estipula, né? Que você não marca. Uma coisa que eu não sei você, mas quando eu tenho cliente de pós-operatório, eu não gosto de marcar ninguém muito em seguida dela. Porque eu sei que eu vou demorar, né? Eu sei que eu vou Sim, demorar, exatamente. eu sei que ali eu vou ficar um tempo. Então, sempre marca com um tempo espaçado, tipo, depois de 3, 4 horas depois dela, ou deixa para ela ser ou a sua primeira cliente Paty, ou a sua última cliente, né? Eu sempre faço desse sim. jeito que é para ficar. Mas eu sei que em clínicas, que é o caso da Paulinha, que já trabalhou em clínicas, algumas meninas trabalham em grandes clínicas, que tem uma grande rotatividade de pessoa. Amor mandando joinha, beijo. Não Eu tô chegou em casa. vendo, Marcos Ramos. Não chegou em casa ainda. O Flávio começou a assistir a gente e tá dormindo. Olha, deixa aí, tá dando apoio moral. Tá, Tá tá, dando tá, apoio tá moral. ouvindo. Abriu o olho aqui. Então, assim, o tempo que a gente for ficar com as nossas clientes, e sempre em clínicas é ruim por conta disso, porque é uma rotatividade muito grande. E uma coisa que eu já vi, olha lá, a Tiff falando que pós-operatório era 1 hora só. Tá Quando vendo? acontecer isso, meninas, e principalmente nas meninas que ainda estão trabalhando em clínica, priorizem locais com mais edema. Sim, sim.
você tem que cumprir um horário, porque você está trabalhando ali, né? Priorize os locais com mais edema, né? Faz a abertura dos linfonodos legalzinho ali e prioriza o local que tem mais edema para você conseguir, pelo menos, dar um alívio, né? Nessa pessoa que está ali sofrendo, porque o resultado final é maravilhoso, mas o Sim. processo, minha amiga, é dolorido. Sou doida para entrar Dá na um faca, ênfase porque naquela vocês... região que você vê que está edemaciada, mas assim, vê se a clínica não tem um protocolo a seguir. Aí você segue o protocolo da clínica. Não tendo um Sim. protocolo a seguir, bombeia todos os gânglios, estimula todos os gânglios, faz a drenagem completa, mas aí você finaliza dando ênfase naquela região. A hora que você, Aham, aliás, a hora que você passar para aquela região, você dá um ênfase maior para poder sim, levar e depois finalizar. Mas aquela região do edema é o seu foco, tá? Quando a com gente faz o certeza. pós-operatório, o foco é aquela região edemaciada, aquela região onde foi feita a cirurgia. Sim. Uma outra coisa que as meninas perguntam, até perguntar para você: você usa aparelho, John, nos seus pós? Ainda não precisei. Não, Não? não tive nenhum caso que eu precisei utilizar ultrassom Ah, no, nas fibrose. Mas, assim, todos os meus tratamentos foi só manual mesmo. Não tive uhum, nenhum caso que eu precisei utilizar o meu ultrassom para poder auxiliar no meu procedimento. sim. Não, assim, eu pergunto porque muitas meninas têm medo de iniciar o começo da drenagem porque acha é, que precisa do ultrassom. Eu não vou fazer drenagem de pós porque eu vou precisar do ultrassom. Gente, não é uma regra. Não é, o ultrassom, ele é um auxílio, logicamente, Uhum. né, que a gente, se você puder usar mão dele, beleza, ótimo. Mas eu não tenho e não vou aceitar ninguém porque eu não tenho. Não precisa, né? Uma drenagem bem Estamos feita, aqui para perder dinheiro, né? Não é assim, né? a gente precisa Não é trabalhar e assim. as nossas mãos faz todos os procedimentos. Com Todos os certeza. procedimentos. Com certeza. Então, assim, teve alguns casos que eu precisei usar ultrassom, lógico, que é o caso da fibrose, como a gente estava falando, mas são casos Seroma também, né? específicos, seroma também, no seroma também. Que é um casinho mais chato, que a gente tem que ficar de olho. O tempo de. Eu sempre deixo, quando eu vou marcar com as minhas clientes, eu gosto de fazer, principalmente quando o pós-operatório está recente, de 2 a 3 sessões na semana, porque a gente está mais próximo da cliente, a gente consegue visualizar se acontecer alguma intercorrência ali, consegue auxiliá-la nesse ponto, né? E a gente consegue reverter algum caso clínico que precise ser revertido, como é o caso do seroma, como é o caso da Sim, fibrose, né? sim. Mas isso são poucos casos, assim, entre de 10 clientes de pós-operatório que eu já tenha tido, eu acho que só 2 teve fibrose. Então, assim, é algo bem, Raro não acontecer, né? é raro acontecer. Mas também não se culpe se isso acontecer, porque na maioria das vezes a culpa não é nossa, viu, meninas? E não que a culpa seja da cliente, mas não, mas que assim, pós-operatório é um conjunto, né? Primeiro é o cirurgião, depois é o seu cuidado com o seu pós-operatório, porque as clientes têm que entender que tem o tempo que tem que usar a cinta, tem que respeitar esse uso da cinta, tem que respeitar o tempo de uso da cinta. A Tatá tá perguntando qual lugar vocês indicam para fazer o curso de pós-operatório. Já perguntou isso 2 vezes, tadinha, deixei ela no vácuo. Eu vi. Tadinha. Eu e a Thalita estávamos já pensando em Sim, fazer sim, um curso sim, de nós vamos dar pós-operatório. esse curso. Sim, Quem tiver interessada, fique atenta aí nas nossas redes sociais, nos nossos status, que logo, em logo, breve. quando acabar essa pandemia e quando acabar essa loucura, às vezes, talvez até antes disso, se a gente conseguir bolar uma plataforma de curso online, né, Joe, que a gente estava pensando, Sim, sim. mas em breve vocês vão ter isso aí. Fiquem de olho que a gente avisa. Eu e a Thalita estamos fazendo uma parceria para poder dar cursos para vocês, para poder potencializar o trabalho de vocês, ampliar o conhecimento de vocês. E em diversas áreas, a gente estava pensando pós-operatório, microagulhamento, em diversas áreas a gente estava Sim, pensando, tá? Então sim. fiquem atentas aí que em breve temos novidades. E nos deem dica de cursos que vocês querem, coisas que vocês querem revisitar, que a gente pensa e encaixa aí dentro dessa programação. Fiquem à vontade para falar. Onde que a gente estava? Todo mundo Eu quer, todo mundo quer. perdi o raciocínio.
Também. Para onde eu fui? Para onde eu fui? Uma pausa pro café? Pronto. A gente Não, a gente estava estava falando do falando de seroma. aparelhos. Estávamos falando Isso, de utilização do aparelhos, né? aparelho do Para, seroma. né? Não Assim, necessariamente você ultrassom, precisa ter o aparelho para poder realizar sim. o procedimento, tá? A Mas drenagem, uma ela coisa já traz também que pode benefícios. uma coisa que pode Oi? acontecer, que eu usei, porque a gente não tem todos os aparelhos, infelizmente, nós não temos verba para isso, queria eu. Mas por Oi? isso que é bom a gente ter esse contato com as nossas colegas. Estou ajeitando aqui, desculpa. Esse contato com as nossas colegas, porque às vezes uma colega tem um aparelho, aí vem a questão da gente locar da amiga, né? Pegar emprestado é uma coisa Troca muito de pessoal. serviço, troca de favores, paga, aluga. Escambo é o que há de melhor na vida, né? Amiga, eu preciso de uma corrente, você me empresta seu ultrassom? Troca, troca, faz isso, faz essa troca, aluga, que às vezes está precisando de Emprestado dinheiro. por emprestado fica chato, né? Você precisa fazer uma troca em cima disso. Eu já utilizei o ultrassom por um tempo através de troca. Eu precisei do ultrassom, eu não tinha como comprar e eu fiz uma troca, né? Então, Sim, tudo é troca. Então, a gente faz, a gente tem o conhecimento de alguém que tem, conversa, troca uma informação, troca um faço isso serviço. direto. Faço isso com colegas, com ex-alunas. As meninas sabem, preciso disso, me empresta que eu te empresto aquilo. E aí vai. Mas, mas não necessariamente a utilização do ultrassom ele é obrigatório, né? A gente consegue Não, resultados maravilhosos com drenagem só linfática, com a se mão. você souber para onde encaminhar a linfa. Eu sempre falo para as Sim, meninas, pega o mapinha, eu acho que até uma das suas aulas foi desenhar a posição anatômica, não é? sim, eu pedi isso. Eu Pega o peço isso sempre mapinha. para as meninas. E às vezes eu peço isso no susto, não tem nada a ver com a minha aula. Eu falo, peraí, vamos voltar naquele assunto? Quero isso, isso e isso. É justamente para assustar mesmo. Porque isso que a gente faz como fixação, vocês nunca mais esquecem. Nunca mais, assim, vai ser Exatamente. uma coisa. Fixa, né? Fixa, né? Você, Sim, quando você olha a primeira vez, você leva aquele susto, né? O que que é isso? Mas depois você vai sim, se habituando com aquilo. Você vai olhando, você vai olhando, você vai trabalhando, você vai se habituando. E quando você conhece a posição anatômica e entende para que que serve a drenagem linfática, os melhores resultados vêm da drenagem linfática. Se qualquer procedimento que você iniciar com drenagem linfática, você traz excelentes resultados. Até uma redução de medidas, uma limpeza de pele, ou qualquer e é uma procedimento, coisa um que eu bato muito. pré-operatório. Aham, é uma coisa que eu bato muito na tecla das meninas e eu sempre falo, de facial, primeira coisa que eu tenho que fazer, limpeza de pele. De corporal, primeira coisa que eu tenho que fazer, drenagem. Ponto. Drenagem. É o início de tudo. Drenagem. O início de tudo. Oxigena o tecido, nutre o tecido, traz diversos benefícios para a pele da pessoa, sabe? Sim, Melhora o sistema imunológico. Então, aquele corpo que recebeu um pré-operatório com algumas drenagens linfáticas, ele vai mais preparado para o procedimento. Se ele vai mais preparado para o procedimento, ele tem uma recuperação mais facilitada. Aí você faz um pré-operatório nessa cliente e você que já facilita na recuperação e você faz um pós-operatório nessa cliente, gente, a recuperação é muito mais rápida muito e mais rápido. tem menos chances de trazer qualquer tipo de complicação. Sim, menos chances de dar errado. É uma coisa que eu ia até falar agora. Incentivar as clientes de vocês, que vocês já têm conhecimento, porque às vezes a pessoa vem nos procurar antes de fazer a cirurgia, mas para agendar o pós-operatório. Já inclui para ela, dentro desse pacote que você vai iniciar, dentro desse início de tratamento, um pré-operatório. Porque ela vai ver, mas por quê? Aí você explica tudo isso. Você fala, a cirurgia que você for fazer vai ter uma melhor absorção, você vai ter uma recuperação melhor, você vai ter uma troca metabólica melhor, você vai ter uma aceleração de trocas celulares também melhor. Então, explica tudo para isso para ela e ela vai perceber. Isso é nítido, não é marketing de venda, meninas. A gente está falando de coisas palpáveis e reais e estudadas, que tem comprovação científica, que tem todo o embasamento ali de que isso é válido e é usual. Então, é muito verdade isso. Sim, sim. A Thalita, ela sempre bate nas aulas dela. Agora não é o foco das minhas aulas, mas é mais das aulas da Thalita. A função da drenagem linfática, a função da drenagem linfática, a posição anatômica. Se você sabe isso,
você sabe para que ela serve no pré-operatório. E Sim. você tem que estudar, e você tem que aprender. Vamos, o quê? A Paulinha, como não me apaixonar por essas Fala, pessoas? Então, gente, Paulinha. estudem, leiam, vejam a posição anatômica, para que que funciona. É muito bem-vinda uma drenagem, tanto pré-operatório quanto pós-operatório. Eu tenho uma cliente de drenagem linfática, que ela é professora de Pilates, e ela, assim, faz drenagem linfática só para se manter no dia a dia, só para o corpo dela funcionar e ela conseguir trabalhar de forma melhor, sabe? Então, Sim. menores benefícios, a um pós-operatório, a drenagem linfática ela é maravilhosa. Com certeza. Não, não faz mal. Lógico que tem as contraindicações, que esse eu sempre estou batendo na mesma tecla, que vocês precisam saber muito mais do porquê que não pode do que porquê que pode, né? Vocês têm que saber muito mais contraindicação do que indicação, porque indicação a gente sabe para que que serve, sabe para que funciona, sabe o quanto ela é maravilhosa, mas eu preciso saber do porquê que eu não posso fazer. Isso é mais primordial do que saber para que fazer, né? Porque uma Exatamente. contraindicação de drenagem é uma coisa séria. Né? Eu já tive, eu sempre falo isso para as meninas, eu já tive cliente que eu fiz uma drenagem, isso não de um pós-operatório, uma drenagem usual, normal, e no mesmo dia, essa cliente me relatou que ela teve uma crise renal enorme, muito grave. E que ela me agradeceu porque ela não sabia que ela estava com esse problema renal e que foi a drenagem que ocasionou o aparecimento desse sintoma para que ela corresse no médico e fizesse tratamento. Então, olha o quanto isso é importante, né? Isso nem ela sabia, né? Nem ela sabia. Nem ela sabia. Eu fiquei super preocupada. Ela falou: tá, o médico pediu para Aí te fica. agradecer. Porque se eu não tivesse iniciado isso com a drenagem, ele ia demorar muito, porque ela estava sintomática, a infecção dela que ela estava renal já estava muito avançada, mas ela não teve nenhum sintoma. Então, após a drenagem, que é rápido, é muito rápido, né? Ela teve, apareceu esse sintoma e ela teve que correr para o médico, mas aí fez o tratamento e ficou tudo legal. E de cirurgias plásticas, a que você mais trabalha, quais são? Faciais ou corporais, Thalita? Corporais. Para Corporais. dizer, eu acho que eu só trabalhei pós-operatório de 2 cirurgias faciais só. A maioria, se não todo o trabalho que eu tenho de pós é corporal. Olha que engraçado, né? As minhas, a maioria foram faciais. Foram Olha, rinoplastia e mentoplastia. Olha que engraçado, né? eu fiz Então, tem uma público época, para todo lado, na é verdade. Tem público para todo lado. Não temos pessoas que competem com a gente. A Thalita faz praticamente os mesmos procedimentos que eu. É minha colega, gente, é minha amiga. E aí, o que a gente puder fazer para dividir, a gente divide. Então, não temos esse sim, a problema. gente não Não temos compete, nem tem concorrência. como Não. competir, não tem É como. cliente, tem A cliente, gente gente. troca. É se especializar. Porque assim como tem cliente no mercado, também tem profissional desqualificado, né? Nós precisamos nos Com certeza. qualificar, estudar. Eu sempre falo, gente, estudem. Não é tudo dentro daqueles muros da escola. Estudem, leiam, Sim. baixem estudo científico, vê o que está em alta. Leiam E bastante, não tenha medo de perguntem. perguntar. Não tenha medo de Exatamente, perguntar. perguntem. Às vezes elas vêm assim, pronto, eu tô sem graça de perguntar uma coisa pra gente. Vocês podem perguntar eterno, até porque a gente não é doido de saber, não. Eu também não sei tudo e eu pergunto. O John também não sabe, vixe, vamos olhar alguma coisa aí. Vamos Vamos olhar livro procurar. antigo, vamos olhar artigo Vamos antigo, que eu ler. também não sei. Tem coisa que a gente Sabe esquece. quem Então, assim, Sabe quem sempre fala, me chama para a gente trocar informações? A Paulinha. Não sei se ela está aí pois ainda, mas eu e a Paulinha a gente conversa bastante, bastante. E é é, uma ex-aluna que hoje é uma colega de trabalho, né? Então, assim, então é bom tenho trocar ela, informações, eu a gente está tenho a aberto. Val. A maioria, eu acho que nem eu tava. Ontem eu estava falando isso com a minha turma que eu estava dando aula ontem, que eu acho que eu já formei umas 5 turmas ou mais, não sei. E eu tenho contato com as minhas primeiras alunas de anos atrás. Até hoje elas me perguntam. Paulinha também, de vez em quando, me A chama, a gente Paulinha troca aí. figurinha. A Aí gente ela tem que aí. trocar figurinha, tem que Fala trocar aí. informações. A gente não é dono Sim, do saber, a gente não sabe de tudo. O meu até a conhecimento, ele gente está pede ajuda aberto para para todos. aluno. É. A Sim, gente pede e o ajuda meu para conhecimento está aberto para todos e eu quero aprender também. Eu estou aqui para aprender com também. Então certeza. a gente tem que trocar informações.
Aprendizado nunca é demais, gente. Nunca é Nunca. demais, nunca. Então, eu acho bem interessante a gente trocar informações, tá? Com certeza. E referente às cirurgias corporais, você já pegou alguma que veio com pontos, alguma coisa, alguma nessa questão? Já peguei uma cirurgia, um pós que a pessoa ainda estava com o dreno, que é Uhum, apavorante, né? O negócio estranho, você sim, fica muito com medo, fala, gente, não vou botar a mão nisso, não. Mas assim, ela ainda estava com dreno, ela precisou ficar, porque ela fez mais de uma cirurgia, então ela sim. ainda estava muito demasiada, muito inchada, tinha muitos hematomas ali ainda por conta dessa cirurgia. Então ela estava com dreno. A Uhum. gente atua normalmente, lógico, não colocando é, a mão sobre as incisões, até porque as incisões e os pontos, eles ficam cobertos, eles ficam revestidos, né, ainda pelos curativos, então a gente não precisa manusear, a gente não precisa trocar curativo, que é uma coisa também, a Tiff também falou que ela já atendeu com dreno. Com dreno. Uma coisa que eu sempre falo, as meninas perguntam, a gente precisa fazer higienização. Faz higienização dos pontos? Não. Essa parte vai ficar para o enfermeiro que vai cuidar dela, vai ficar para o médico que vai cuidar dela e até para Não ela cabe ao mesma. Ela faz esteticista. dela, né? Não nos cabe fazer essa troca e essa limpeza e higienização de curativo. Não é para a gente fazer isso, tá? Uhum. Sempre tomar cuidado, uma coisa que você falou, eu acabei esquecendo agora voltando, ativos e cremes para fazer drenagem. Não sei você, mas quando a gente aprendeu a 1900 Guaraná com rolha, não se fazia drenagem com creme, certo? Certo. Drenagem não se faz com creme. Hoje em dia, as coisas vão mudando e até tem alguns cremes, alguns ativos específicos para fazer drenagem, específicos para pós-operatório. Tá? A gente pode lançar mão deles em algum momento. Mas nesse primeiro momento de uma drenagem de pós-operatório, que a pessoa ainda está com os pontos abertos, ou ainda está em processo de cicatrização, melhor não usar nada, né? Para não ter um Exatamente. risco de contaminação, mesmo que você faça a higienização, vermes e bactérias estão ao redor aí o tempo todo. A gente não vê, mas eles estão ali. A Então, não drenagem faça que eu aprendi no técnico e na graduação, e a que eu ensino para as alunas, é essa, sem a utilização de creme. É a utilização de creme. captação e encaminhamento, somente essa. Sabe? Eu até Só. demonstro, falo por cima de como o mercado também pede a utilização do creme, porque eu tenho que prepará-las para o mercado, né? Mas o meu foco, o foco nas minhas aulas é só a captação, a captação e Sim, encaminhamento. Eu não faço. Eu ensino elas com creme por conta do mercado. Mas eu sempre sim. falo para elas, o foco é essa aqui, captação, encaminhamento, sem ativo, sem produto, sem deslizamento, porque Aham. é essa aqui que você pode usar tanto no facial quanto no corporal, tanto também no pós-operatório, no pré-operatório, ela é a coringa. Só que Sim. a do pós-operatório, você só precisa saber onde está a incisão, onde foi feito o corte, para que você Aham. leve essa linfa para um gânglio mais próximo. Você não passa essa linfa pela região que foi manipulada, né? Sim. Se essa região que foi manipulada está no caminho da linfa, você procura um gânglio mais próximo, um gânglio pelas laterais, para que você possa levar essa linfa. Aquela região que foi Com certeza. manipulada é uma região que os vasos foram cortados, que os vasos não estão mais atuando. Até que ele se regenere, essa cliente já Demora passou para o um tempo. pós-operatório. Demora um Demora um tempo. pouco. Então você precisa atender ela de imediato. E como esses vasos foram rompidos, ali não tem captação da linfa e começa a causar o edema. Então você precisa Sim. dissipar esse edema para regiões mais próximas, para os gânglios mais próximos, para que você consiga amenizar o quadro edemaciado daquela cliente. Exatamente. A Maria está perguntando, a Maria Amor, espaço Maria na tá perguntando depois de quanto tempo a gente usa o creme, que seria legal usar o creme. A princípio, sempre assim, os médicos, na sua maioria, indica de 10 a 20 sessões no pós-operatório. As 5 primeiras sessões, eu não utilizo nenhum tipo de creme. As 5 primeiras, né? Eu não utilizo Porque o ponto nenhuma, está né? aberto. Não Sim. utilizo. Depois a gente pode começar a usar, mas se eu não tenho um creme específico para pós-operatório, um creme neutro, sem nada, sem nenhum ativo. Aí eu toco o Eu barco. acho que é Mas, melhor, sim. mas não uso.
Não uso Eu, mais como aprendi a nada. fazer sem creme, eu me adaptei a fazer sem creme e ainda hoje eu faço sem creme. Certo? Sim. Eu acho que se você for incluir o creme para drenagem, você tem que fazer uma boa avaliação daquela região que foi manipulada, se os pontos não vão abrir, Sim, porque você vai fazer o arraste, né? E não é com indicado o certeza. arraste caso tenha ponto. Essa pele está reativa, se essa pele estiver reativa, ela vai causar uma reação por conta dos ativos. Então, Sim, vale aí, cabe aí uma boa avaliação para verificar se você pode incluir o produto ou não. E eu, com particularmente, não certeza. incluo o produto nem no pós-operatório, nem numa drenagem comum. Aham. Então, eu como. E às vezes as clientes vêm para a gente, já fez algum tipo de drenagem, algum tipo de massagem, elas já vêm cobrando, né? Ah, você não vai usar nenhum creme, mas fica assim, fica assado. Aí você tem que se impor, falar e explicar o porquê que não usar, em que momentos usar e para que eu vou usar. Então, assim, explica, sem mentir, sem ficar inventando, a gente tem que trabalhar com a verdade sempre o tempo todo, né? Uhum. E as clientes esperam isso da gente. Quando elas veem que a gente rateia ou que a gente vai titubear em alguma coisa ali, elas já ficam meio, né, na defensiva. Então não precisa, é só falar a verdade, o que está acontecendo e em qual momento você vai fazer a introdução desse creme ou não. Se vai ou não, né? Exatamente. Você precisa Sim, passar para ela toda essa segurança do seu trabalho. Olha, a gente, a princípio, para quem for usar creme, né? A princípio a gente não vai utilizar, porque a sua pele está sim. reativa, pode causar alguma reação aos ativos do produto, né? No creme, eu Aham, vou precisar fazer arraste, e arrastar implica em movimentar o tecido, movimentar a pele. sim, E essa pele pós-operada não pode receber esse arraste. Então, tem todo este cuidado, cabe aí uma boa avaliação para com que você certeza. verifique se entre o creme ou não. Mas precisa conhecer qual é a função da drenagem para você explicar para ela o porquê você não vai utilizar o creme neste momento. Sim, Explicar para ela sim. que pode causar algumas reações. Aham. E não tem segredo, meninas. Uma vez que você começa, o negócio flui, que é uma beleza. Carolzinha Flui. Monteiro entrou, saudade, Chuchu. Gente, flui que é Ai, uma meninas, a beleza. Acho que delícia, qualquer procedimento. né? Acho que já está próximo de encerrar, né? Já estamos quase Já está acabando próximo já. já tá Se próximo a de gente fica aqui encerrar. a Vou vida inteira, fica aqui nesse bate-papo a fico de vida toda. fazer as considerações finais. Carol, fazer as Oi, considerações amor. finais para que a gente possa não ser pego no susto que nem na última live, Sim, sim, né? Então, gente, sim. cirurgias faciais e corporais, um pré-operatório ele é muito bem-vindo, tá? A drenagem linfática como pré-operatório é ótimo, tanto para o facial quanto para o corporal. Uma hidratação também é muito bem-vinda, porque essa Sim. pele ela vai ter mais elasticidade para poder Uhum. receber aquela cirurgia. Uma pele com mais elasticidade tem uma recuperação mais fácil, evita com que essa pele, se estiver muito rígida, possa até se romper. Então, drenagem linfática, limpeza de pele, hidratação, nutrição. Se for o caso, preparar a musculatura também, uma microcorrente, uma corrente russa, sabe, preparar a musculatura. Então, você vai avaliar qual é a cirurgia que essa cliente vai fazer, para que você possa encaminhar o melhor pré-operatório, tá? Vai fazer abdominal? Faça ali uma drenagem linfática, faça uma hidratação do tecido da pele, faça uma ativação da musculatura. Então, cada região que vai ser realizar, que vai receber o procedimento, tem os benefícios que eu posso aplicar nessa região, nesse local, para que eu possa ter uma recuperação mais satisfatória. E como pós-operatório, o mais indicado é drenagem linfática. Tá? Verifica se não Sim. houve nenhum corte. Se não houve nenhum corte, a drenagem segue pelo percurso normal dela. Se houve algum corte, alguma manipulação do tecido daquela região, eu procuro os vasos mais próximos, eu não passo com a linfa em cima do corte, eu procuro os vasos mais próximos, eu procuro os gânglios mais próximos para encaminhar essa linfa e eu conseguir dissipar esse edema, tá? Então, Sim. cuidado com o que está fazendo, mas drenagem pós-operatória e pré-operatória é vida, é a melhor coisa que você faz para trazer benefícios para essa cliente. Amores, espero que vocês tenham gostado.